Aleluia, paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Vamos Neste Natal, o para presente é mais cuidar de todos. uma live abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Deus é fiel, vamos parar aqui no louvor. Vai entrando, sejam abençoados. Um abraço ao nosso pastor. Sim, ao nosso apóstolo. Oh, glória a Deus, que honra tremenda ter nosso apóstolo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu apóstolo. Glória a Deus. Estamos juntos, estamos misturados para declarar o reino de Deus, para profetizar, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, meu apóstolo. Glória a Deus, apóstolo Edson Alves, um grande amigo aqui na cidade de São Gonçalo dos Campos. Oh, glória a Deus. A live desse homem bomba, meu irmão. Bomba, é bênção. Bênção. Nosso irmão apóstolo Edson Alves. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar o Evangelho, para resgatar o pobre da sua pobreza, Amém. a curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação, para proclamar restauração e anunciar o ano do jubileu, Aleluia. o ano Glória a aceitável Deus. do nosso Deus, ó Espírito de Deus. Aleluia. Eis-me aqui, leva-me aos sedimentos por tua presença, ó Espírito. Eis-me aqui, leva-me aos famintos por tua palavra. Leva-me aos sedimentos Glória a Deus. por tua presença. Leva-me aos famintos por tua palavra e usa-me, ó Espírito. Leva-me aos sedimentos por tua presença. Leva-me aos famintos por tua palavra e usa-me para tua glória. Leva-me. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para ouvir o Evangelho, para ser liberto da minha pobreza. O jugo está quebrado pela unção, me ungiu para receber libertação, me ungiu para receber
Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Mais uma vez aí, um abraço ao nosso apóstolo Edson Alves, né? Ele vai estar indo para a reunião agora de pastores em Feira de Santana. O nosso amigo apóstolo Edson Alves, amigo aqui de São Gonçalo dos Campos, temos uma parceria aqui há de muitos anos, né? Já tive o privilégio, o prazer, a oportunidade de glorificar o Senhor várias vezes nas igrejas que o pastor Edson Alves pastoreia aqui na cidade de São Gonçalo dos Campos. E tem feito um belíssimo trabalho para a glória de Deus, o nosso pastor Edson Alves, conhecido como Pastor Sim, o nosso apóstolo. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, bastante pertinente, um assunto bastante delicado e não, né, que a Bíblia ela já resolve em si mesmo, que é a questão das tatuagens, dos piercings e do racismo. Hoje em dia está, né, em moda, né, e muitas das vezes a própria igreja, né, ela tem algumas nuances, né, sobre esse aspecto, né. Primeiro, eu gostaria de fazer aqui uma abertura, dar algumas posições antes de entrarmos no assunto propriamente dito. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele fala o seguinte: todas as coisas me é lícita, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me é lícita, mas nem todas me convêm. Muito bem. Alguém já dizia que também que nem tudo que reluz é ouro. Muito bem. Queridos, nós podemos observar, né, quem trabalha na área de libertação, né, na área de cura, libertação emocional, sobre alguns aspectos, sobre algumas brechas, né, ponto de contato de algumas tatuagens, né? Não vou dizer aqui que tem tatuagem que tem ponto de contato. Claro que não tem ponto de contato. Nós vamos começar primeiro falando sobre a tatuagem. Então, o que é tatuagem? Tatuagem é você fazer uma marca em seu corpo. É você fazer um desenho no seu corpo, seja por meio de erupção ou apenas hoje em dia está muito na moda, né, por meio de pintura na pele. Mas deixa eu dizer, antes de entrar num termo totalmente dito algumas ponderações. Primeiro, tem tatuagens que são diabólicas, tem tatuagens que são realmente brechas e ponto de contato para o mal. Por exemplo, vou dar aqui três exemplos. Por exemplo, as pessoas que colocam tatuagem de dragão. Cristão não pode, de hipótese nenhuma, colocar tatuagem de dragão, né? Em hipótese nenhuma. Já começa, aí não tem nem diálogo, né? Depois, o pastor, e eu posso colocar uma tatuagem que escrita o nome de Jesus, que tem uma flor, algo assim bem significante e tal. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, já tem coisas que você não pode fazer. Por quê? Porque, queridos, eu já vi um relato do pastor Oswaldo Lobo. Ele trabalha na parte de libertação e muitas tatuagens são portas abertas, são portais, né, para o inferno, para acesso de demônios, para acesso de espírito maligno, né, e uma porta de acesso, né, para os demônios atuarem na vida da pessoa. Não está falando de caráter da pessoa, está falando de ponto de contato, brecha, né? Por exemplo, como eu vou falar aqui, por exemplo, um cristão, ele colocar uma tatuagem de um dragão, isso é uma porta de contato. Dragão, o que significa dragão? Tanto no meio secular como na Bíblia. Representa Satanás, está lá em Apocalipse. Um cristão colocar uma tatuagem de uma serpente, né? A serpente significa um animal terrível, traiçoeiro, pérfido, sórdido. Já começa errado. Um cristão colocar uma tatuagem de uma pimenta, né? Principalmente mulheres colocam tatuagem de uma pimenta.
Isso é o que remete a uma sensualidade, né, exacerbada. Porque tudo isso são códigos, são ferramentas de comunicação para as trevas e para o mundo exterior, né? Por exemplo, uma mulher que coloca a tatuagem de uma pimenta em qualquer lugar do corpo, né? Principalmente tem mulheres que colocam, como já vi Oswaldo Lobo explicando, né, nas partes mais íntimas, para quê? Isso significa dizer que ela está dizendo que ela é uma mulher da vida, né? Assim nós podemos observar. Então, outra questão também, né? Por exemplo, alguns homens colocam tatuagem de coringa. O coringa, o que é coringa? Coringa no mundo espiritual e no mundo secular é a imagem de pessoas que praticam a bandidagem, sobretudo o homicídio, né? Vai vendo. Pessoas que colocam tatuagem de caveira. Caveira é o que? É espírito da morte, o tal do Exu Caveira. Então, tem tatuagens já de início, como essas que eu falei, que é inadmissível, não se pode colocar em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Pastor, eu vou colocar uma tatuagem de. Eu sou um cristão, vou colocar uma tatuagem de uma caveira. De hipótese nenhuma. Pastor, eu sou cristão, vou colocar uma tatuagem de coringa. Em hipótese nenhuma. Até porque só quem coloca tatuagem de coringa, você vai ver que são bandidos que matam policiais, são bandidos que não gostam de policiais, são bandidos anarquistas, são bandidos cruéis e perversos. Vocês vão ver aí, tanto em filme como também na vida secular. Então são pontos de contatos, né? São brechas que as pessoas colocam. Então esses e tantos outros tatuagens, né? Dentre algumas outras que eu não me lembro aqui, nem preciso falar porque vocês já sabem, são tatuagens que não pode se colocar de jeito nenhum, nem hipótese nenhuma. Aí já são brechas e ponto de contato, né? Uma outra coisa também, pastor, o camarada ele veio de um mundão, o camarada ele, né, se envolveu com o mundão e colocou qual é uma dessas tatuagens, né? Mas ele aceitou Jesus, não tem problema nenhum. O pacto foi quebrado, acabou. Ele aceitou Jesus, confessou, passou pelo processo de libertação. Nada que abonde sua conduta. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a primeira nuance, tem tatuagem que jamais, em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, se pode colocar. Um cristão pode colocar, seja de qualquer denominação, em hipótese nenhuma. Segundo, se você já veio do mundão, né? Porque ninguém vai pagar. Hoje em dia, para pagar uma tatuagem, 3, 4 mil reais, tem tatuagens aí. E Deus olha para o coração nesse sentido, que nós vamos ver aqui, né? Então Deus, ele olha para o coração. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração. O camarada veio do mundão não significa que ele vai ter que tirar a tatuagem, né? Desfazer a tatuagem, necessariamente falando, se ele não tem condição para isso, né? Então ele vai ficar ali. Me lembro que tinha um rapaz na igreja que começou conosco lá em Betel. E ele fez várias tatuagens e ele foi tirando as tatuagens, agora de uma forma bastante lúdica, né? Às vezes queimava o lugar, às vezes passava tipo um ácido, né? Tirou a tatuagem, sim, mas o corpo dele ficou todo deteriorado. Então, claro que ele queria uma mudança, ele estava ali buscando por uma mudança, mas não, a consciência dele estava ardendo, né? Ele queria se livrar daquilo. Contudo, todavia, é necessário ele chegar ao entendimento, à consciência que o coração dele, desse contexto, é que Deus queria. É que Deus queria o contexto, desse contexto, que Deus queria que ele mudasse, né? A questão do coração, né? Não o exterior. Agora, claro, você está com recursos, né? Tem recurso suficiente necessário para tal, faça, né? E se Deus incomoda seu coração, porque, queridos, o Espírito Santo fala de forma cada um pessoal, né? Eu conheço pessoas que vieram do mundão, né? E você vai olhar que ela é cheia de tatuagem de pé a cabeça, né? Mas o que ocorre?
não pode tirar e ela tá ali e ela não tem condição de tirar, e se fosse tirar tudo ia machucar o corpo, então deixa como tá. Mas a pessoa é uma bênção. A pessoa é uma bênção. O terceiro aspecto, querido, é o seguinte: o fato da pessoa fazer tatuagem, né, até essas tatuagens pérfidas e tatuagens de brecha, de ponto de contato, não significa, né, dizer que a pessoa é mau caráter. Não. Tem muitas pessoas que ela faz tatuagem, né, e são bom caráter, né, e são bons caráteres. São pessoas boas, pessoas idôneas, pessoas de uma conduta ilibada, tanto evangélico como não. Né? Agora que a brecha dessas tatuagens que eu falei que são pesadas, que independente de ele ser se houver uma conduta ilibada ou não, ele deu brecha. O cara ele pode jejuar 1001 anos, pode ser colega de apóstolo Paulo, pode andar com querubim, serafim, mas se ele fazer uma tatuagem de um coringa, isso vai comunicar no mundo espiritual, né, que ele ele gosta da desordem, ele gosta da anarquia, né? E quem tem o Espírito Santo de Deus, ao menos um tipo desse tatuagem não pode fazer. Agora, pois bem, vamos ao segundo aspecto. Então você já viu, por exemplo, que tem tatuagens que são mais agressivas. Tem tatuagem que, em hipótese de maneira nenhuma, né, o cristão ele pode fazer. Agora, por exemplo, tem um versículo que diz o seguinte, Levítico 19:28, não fazer marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Não fazer marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Pastor, e por exemplo, e as pessoas que colocam Jesus, colocam um versículo bíblico, colocam algo dessa natureza? Querido, a princípio, particularmente, né, eu não concordo, mas não significa que a pessoa também dê brecha sobre colocar uma tatuagem dessa. Né? Por exemplo, tem pessoas que colocam o nome de Jesus, o versículo bíblico, coloca algo dessa natureza, né? Uma flor, um pássaro, né? Algo mais, uma águia. Eu, particularmente, não concordo, mas nesse caso não há uma brecha. Pastor, e para as pessoas que colocam pessoas, né? Aí já discordo. Em hipótese nenhuma se pode tatuar imagem de pessoas no seu corpo. Aí também, no meu entendimento, né? No meu entendimento, eu acho que também é uma forma de você dar uma brecha. É uma forma de você dar uma brecha, porque você precisa tatuar, como disse Deus falou, né? Que Deus tatuou o nosso nome nas suas palmas, nas suas mãos, e tatuou seu nome, nosso nome no seu coração. É uma forma de dizer também, significa dizer que Deus, né, ele tem algo maravilhoso com nós, que não significa dizer que precisa ter algo material para dizer isso. Né? Então, se você ama uma pessoa, é o coração. Não precisa você colocar o nome de, por exemplo, até porque você vê no meio secular, né, e também até no meio evangélico, né, o cidadão ele coloca imagem, né, coloca letras iniciais de fulano, de fulana, e tá ali aquela coisa toda, aquela agonia, aquela confusão. Depois termina o relacionamento e fica uma coisa até patética, né? Tem que tirar a imagem da pessoa, a foto da pessoa, enfim, algo bastante patético, algo bastante vergonhoso, né? Então já fica isso, né? Agora, tem algumas tatuagens que, no meu entendimento, né, que são mais discretas, que não se referem ao ponto de contato. Eu falo isso, queridos, como vim para cá, eu estudei sobre o assunto, me debrucei sobre o assunto, pesquisei sobre o assunto. Porque eu sou o tipo do pastor que se eu vou falar de escatologia, vou ouvir 1001 especialistas cristãos de escatologia. Se eu vou falar de batalha espiritual, vou ouvir 1001 cristãos de batalha espiritual, além de Deus falar comigo. Se eu vou falar de dogmas, eu vou ouvir 1001 mestres que falam sobre assunto, né, que se debruça sobre assunto para ter seu comentário. Não chegou aqui de paraquedas, nem chegou aqui com opinião, eu acho, não. Então, queridos, tem essas três nuances, né?
Tem aquelas tatuagens que não se pode fazer de maneira nenhuma, de jeito nenhum, que é um ponto de contato que você comunica com as trevas e você abre brecha, legalidade, autonomia para o diabo entrar na sua vida, né? Independente de você ter caráter ou não, a questão do caráter aqui não está em voga. Se você tem 1001 anos de crente ou não, se você sabe a Bíblia ou não. Então, isso não se pode fazer de jeito nenhum. Como, por exemplo, imagem de coringa, tatuagem de pessoas, né? Tatuagem de pimenta, né? Principalmente em partes mais, como diz Neo Barreto, erógenas, né? Tatuagem de cobra, de serpente, de dragão, né? Antes que são animais que representam a imagem, né? Se remete a Satanás e aos demônios, né? Enfim, todo esse tipo de imagem de tatuagem tem que ser abolida, né? E jamais a pessoa colocar. Agora, se a pessoa ela vê do mundão, né? O camarada ele era traficante, ele era ladrão, a mulher era prostituta, o cara era se diz, miserável lá no mundo e veio com essa tatuagem e se converteu, fique tranquilo, não precisa você necessariamente tirar essa tatuagem, não. O seu coração ali já foi, quebrou o ponto de contato, já foi. Agora, o ruim é se você convertido, você fazer algo disso, né? Aí é muito pior a situação, né? Então, queridos, muito bem. Então, pastor, eu posso fazer uma tatuagem de uma borboleta, de uma algo bem mimoso, tal, queridos. Isso é o que vai dizer o seu coração. É uma coisa pessoal, né? Eu vou dizer aqui o que você não pode fazer. O que você não pode fazer. Porque tem muitos pastores, hoje em dia tem vários pastores, né? Com muito mais unção do que eu, muito mais consagrado do que eu, que é cheio de tatuagem. Aí você vai ver o cara, Jesus é o Senhor, o cara vai ver tem uma imagem de uma águia, o cara vai ter no Filipenses 4,13, aí vai ter aqui versículo na barriga toda, o cara, geralmente são pastores mais modernos, mais saradões, né? São pastores principalmente da igreja Bola de Neve, da igreja Renascer, da igreja Resgate, né? Algumas igrejas americanas, né? Quer dizer, na minha concepção, algo desse, né? Algo mais pessoal, porque se eles fazem, né? Não está invocando, não tem ponto de contato, é algo pessoal para eles, né? E realmente eu não me enquadro nem provaria em mim, né? Mas eles fazem, não tem problema nenhum, né? Porque são pastores consagrados. É como eu vi uma história que diz que teve um demônio que chegou lá uma pessoa próxima a mim falou, um demônio estava lá incorporado em uma mulher e foi pastor da Universal de paletó e gravata, pastor da Assembleia de Deus de paletó e gravata, pastor da Deus Amor de paletó e gravata, pastor Batista de paletó e gravata. Aí chegou um pastor da Bola de Neve, bermudão, tal, todo tatuagem, tudo, tal. Chegou lá e botou o diabo para correr. Né? Então, nesse sentido, não quer dizer nada. Tatuagem não quer dizer nada, absolutamente nada, né? Porque no sentido de a pessoa colocar uma tatuagem que não dê em primeiro lugar, não dê ponto de contato para as trevas, porque isso também, né? Ponto de contato para as trevas, e a pessoa colocar algo que seja salutar, mas algo totalmente pessoal, né? E geralmente, né, nós que somos um pouco mais arcaicos, né, da década de 78 que eu nasci, né, essa geração de 1990 até 1910, né, 2000, geralmente são pessoas adultas, 90 a 2000, alguns pastores, alguns homens de Deus, mulheres de Deus, eles são mais modernos, então isso não significa nada. Se ele tem santidade, não significa nada. Agora, deixa eu disciplinar a matéria, deixa eu fazer aqui a cirurgia, eu gosto de ser muito cirúrgico, eu gosto de disciplinar a matéria e na questão que realmente importa, né? No bojo, no centro da questão, tem tatuagem que, em hipótese nenhuma, a pessoa pode fazer depois de ela aceitar cristão. Ele aceitar Cristo, ele ser um cristão. Né? Então, a questão da tatuagem, queridos, está realmente resolvida. A questão da tatuagem está realmente resolvida.
Pastor, eu quero fazer uma tatuagem, um versículo, né? Tudo posso naquele que fortalece, né? Bota aqui. Meu irmão, se sua consciência não lhe acusa, né? Você viu que não é uma tatuagem que vai abrir brecha para o diabo, que vai abrir brecha para Satanás, né? Vai ter ponto de contato. Se a sua consciência não acusa, né? Pelo menos a minha acusa, né? Eu jamais faria uma tatuagem de qualquer espécie, de maneira nenhuma. Mas se a sua consciência não acusa, faça, não tem problema nenhum. Tem pessoas, tem pastores, amigos meus, que têm tatuagem depois que se converteu, né? E são pastores mais santos do que eu, oram mais do que eu, pregam mais do que eu. E estão aí, né? Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Agora tem aquelas que são hipótese de maneira, em modo nenhum se pode fazer depois que a pessoa aceitou a Cristo, né? Muito bem, muito bem, né? Estamos explicados. Alguma questão, algum entendimento? Tem alguma dúvida? Pode mandar aí, pode escrever aí embaixo, né? Segundo lugar, né? Deus falou para Samuel a questão do pícige. Então eu vou usar outro versículo que Deus falou para Samuel. Deus falou para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência nem para a sua estatura. O Senhor não vê como vê, o Senhor vê o coração, né? Os homens, ele ora para a aparência, mas os olhos de Deus vê o coração, queridos. Os olhos de Deus, ele vê o coração. Os olhos de Deus não vê se a pessoa ela é alta, se ela é bonita, se ela é rica. Deus, o centro, o trabalho de Deus, a matéria-prima para Deus trabalhar é o coração. Não tem outra alternativa, né? A matéria-prima para Deus trabalhar é o coração. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Foi isso que aconteceu com Davi, é isso que aconteceu com Moisés, é isso que aconteceu com tantos outros homens de Deus relevantes, né? A princípio você vai ver que os homens de Deus eles se esquivam. E Deus falava: não, é vocês que eu quero. Por quê? Porque Deus vê o coração, né? Então o pícige, queridos, eu já acho que o pícige, né, já é algo mais contundente, né? Agora, claro, né, que tem pessoas que colocam pícegues, né, em áreas, como diz pastor Neu Barreto, né, áreas erógenas, áreas que para provocar o outro sentimento. Então isso não é bom. Agora, se você vai colocar um piercing no nariz, né, ou na boca, na língua, é um problema seu. É um problema seu. Agora, no meu consentimento, uso a mesma coisa do versículo: não fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor, né? Agora, isso não significa dizer que você vai estar reprovado por Deus. Se botando um piercing, né, ou no nariz, ou na língua, ou qualquer outro lugar. Eu particularmente, né, não aceito, né, se eu for como pastor de uma igreja. Agora tem igreja que aceita, tem a Bola de Neve que aceita, tem a Resgate que aceita, tem a igreja do Apóstolo Theo Hernandes aceita, né? Agora, por exemplo, o que não pode fazer no caso do piercing, né, que o piercing ele vai remeter principalmente para a sensualidade, né, para a sensualidade. Antigamente as pessoas colocavam o piercing no umbigo, né, principalmente as mulheres, né, e remetia muito à sensualidade, e Deus não está nesse negócio, né? Agora, você colocar um piercing em uma área, né, que sobre o seu entendimento que não vai lhe acusar, né, sobre o nariz, sobre a língua, né, ou algo dessa natureza, eu acho que é uma questão mais pessoal, de sorte que eu tenho uma posição mais contundente de a pessoa não fazer, mas entendo também que há tribos, né, na própria igreja, e isso diante de esse aspecto que eu falo, né, não vai trazer agravo nenhum para a sua santidade, nem para a sua forma de ser, né, o seu caráter. Agora, tem áreas, né, como já falei aqui, e situações que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que evitar, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Ah, pastor, mas tem aí fulano, beltrano que coloca aí, é isso que eu estou falando, né? Então você tem que estudar, fazer todo um estudo na matéria, você precisa disciplinar a matéria, fazer todo um relato, um diagnóstico, uma análise,
para ver aonde que a pessoa fez, né? O contexto da igreja que a pessoa fez. Porque se você chegar, por exemplo, na igreja de Renascer de São Paulo, da Resgate, da Bola de Neve, meu amigo, se você for um assembleano, você vai se desviar. Se você for um batista tradicional, você vai se desviar, né? Se você for não ter um discernimento, você vai se desviar e vai passar mal, né? E não estou dizendo aqui com imagens pesadas, né? Deus abençoe você do YouTube, né? Grandemente seja abençoado por Deus, né? Espero que esteja esclarecer pelo menos essas duas questões, né? E você fique feliz diante de Deus, né? Então já falei aqui o que não pode fazer, o que pode fazer a sua consciência vai dizer.